Marina tem 17 anos. Acompanha 5 blogs, vê tudo que é vídeo que aparece no YouTube, tá sempre ligada com a amiga Joana, faz pesquisa na internet e tem um perfil no Orkut. Marina manda fotos pros tios, tem 123 amigos no Messenger, um Twitter e 2 e-mails. Marina treina o inglês com uma amiga americana, visita um museu em Moscou, consulta a previsão do tempo em Manaus. Ela envia o resumo da aula para Joana, dá palpites sobre música e consulta informações sobre título de eleitor. Marina consegue fazer tudo isso graças a uma coisinha conhecida como internet. Tem gente que usa a internet para se divertir, outros para trabalhar, se informar ou conversar com um amigo. A maioria das pessoas usa a internet para fazer um pouco de cada coisa. Mas afinal de contas, como a internet consegue fazer tudo isso? Internet é um conjunto de redes que se comunicam entre si. A palavra rede serve para designar um monte de coisa. Existe a rede do Gol, a rede para pescar, a rede para tirar um cochilo domingo à tarde. A palavra rede serve para descrever um emaranhado de coisas que se ligam umas às outras. Pode ser um emaranhado de fios, de estradas ou mesmo de computadores. Uma rede de computadores é formada por 2 ou mais computadores conectados entre si. Computadores ligados em rede podem se comunicar, compartilhar textos, um programa ou mesmo uma impressora. Existem redes locais conhecidas como LANs. Elas servem para ligar computadores próximos. A família da Marina, por exemplo, são 6 pessoas, 2 cachorros, um papagaio falante. A família tem 3 computadores e uma impressora. Os computadores estão em rede. E assim como os CDs ficam na estante da sala para todo mundo poder usar, os arquivos musicais da família também ficam em uma pasta compartilhada. Todo mundo tem acesso à lista, não importa de qual computador. Marina e a família também podem compartilhar textos, fotos, vídeos e podem usar a rede local para trabalhar juntos. A ideia de uma rede que pudesse conectar um computador a outro surgiu na década de 50. Naquela época, os computadores só conseguiam fazer uma tarefa por vez. Eles eram enormes, caros e ficavam guardados em salas separadas. Os programadores não podiam trabalhar diretamente no computador. Eles tinham que trabalhar manualmente. No final da década de 50, começaram as experiências para permitir que programadores pudessem trabalhar ao mesmo tempo no mesmo computador. Ainda não era a internet. Mas aquela pequena rede local introduziu um dos conceitos básicos de toda a rede: a capacidade de compartilhar um computador com vários usuários. Mas eu diria que a história da internet começa mesmo em 1957, quando a União Soviética colocou no espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Naquela época, o mundo estava dividido em 2 grandes blocos: os americanos de um lado e os soviéticos de outro. Eram os tempos da Guerra Fria, e um ataque pelo ar era uma ameaça constante. Mas o que toda esta história de guerra tem a ver com a internet? Tudo. Por causa do Sputnik, os americanos criaram a ARPA, Agência de Projetos Avançados de Defesa. O objetivo era superar os soviéticos no quesito tecnologia. Uma das tarefas da agência era criar uma rede com vários computadores que pudessem trocar informações através de conexões independentes. Com isso, o governo americano queria evitar o risco de perder informações, caso parte da rede ficasse inativa. Surgia aí outra ideia base da internet: a descentralização. Mas como isso funciona na prática? A internet é formada por milhares de computadores ligados entre si. Para que eles se comuniquem, precisam ter uma conexão. Para ter uma conexão, precisam de um provedor de acesso. Provedores são empresas que garantem o acesso de um computador à internet.
conexão entre um computador e o resto da rede pode ser feita por linha de telefone, ondas de rádio, cabos, entre outros. A internet não tem dono, nem governo. Também não existe um computador central. Assim como uma pessoa pode usar caminhos diferentes para ir de um lugar para outro, a informação pode chegar ao destino através de caminhos diferentes. No caso de um cruzamento, uma pessoa pode usar as placas para se orientar e escolher o caminho mais rápido. No caso da internet, esse papel cabe ao roteador. Roteadores são uma espécie de computador especializado em realizar a comunicação entre as várias redes que compõem a internet. Ele analisa cada pacote de informação e decide o melhor caminho até o destino. Pacote? Afinal, nós estamos falando de computador ou de uma fábrica de biscoito? A informação viaja na rede em forma de pacotes. Quando uma pessoa manda um e-mail para outra, o roteador divide este arquivo em pacotes. Cada pacote tem uma parte da mensagem. O roteador pode definir um trajeto diferente para cada uma destas partes. O computador do destino reúne todos os pacotes e reconstitui a mensagem original. Esses pacotes não têm biscoitos, papel higiênico ou jornais. Apenas códigos matemáticos. O ser humano precisa de um tradutor que consiga transformar esses pacotes cheios de códigos em fotos, vídeos, e-mails. É para isso que existe o navegador. O navegador é um software que permite ao ser humano conseguir informações na internet. A criação do navegador mudou a história da internet. Em 1970, a palavra internet não existia. A primeira rede se chamava ARPANET e, no início, reunia apenas 4 universidades americanas. Tudo tinha que ser feito na base de comandos. Acreditem ou não, esta rede criou as bases do que hoje a gente conhece como internet. O nome internet só começou a ser usado em meados da década de 80 para designar esse conjunto de redes ligadas entre si. Mas navegar na internet nesta época ainda era difícil e trabalhoso. Foi aí que um engenheiro britânico teve a ideia genial de organizar essa informação de forma que todo mundo pudesse entender, achar e usar facilmente. Foi assim que surgiu a World Wide Web, mais conhecida como Web. Web em inglês significa teia. No contexto da internet, pode ser traduzido como rede. Assim como os fios de uma rede se ligam uns aos outros através de nós, as páginas se ligam umas às outras através de links. Link é um ponto de conexão entre uma página e outra. Toda vez que uma pessoa clica em um link, uma nova informação aparece na tela. O link pode ser uma palavra destacada em uma cor diferente. Pode ser desenho, uma foto ou qualquer outro elemento de uma página web. Usar os links é como pular de um lugar para o outro num piscar de olhos. A web é uma rede infinita de sites e mais sites de todos os tipos e sobre todos os assuntos imagináveis e inimagináveis. Deve ser por isso que eles escolheram o verbo navegar para descrever a ação de percorrer este oceano de informações. Apesar disso, navegar na web é uma tarefa bem simples, graças ao navegador. O primeiro navegador da história é obra de Tim Berners-Lee, o mesmo que inventou a web. Em 1993, Mark Andreessen, um jovem americano de apenas 22 anos, criou um novo navegador mais simples e atrativo, o Mosaic. Hoje, o Mosaic parece uma coisa bem básica, mas na época ele apresentou um grande salto. Com o Mosaic, o nome de usuários cresceu rapidamente, o que impulsionou também o aumento no número de sites. Hoje, existem vários tipos de navegadores. Na essência, eles funcionam da mesma forma. Eu digito o endereço e o navegador acha o site na internet. Mas o que acontece entre o momento que eu teclo Enter e o momento em que a página aparece na tela? E o maior mistério de todos: onde ficam guardadas todas estas páginas? Todos os dias, milhares de pessoas no mundo
usam um computador para se conectar à internet. Ao estabelecer uma conexão, uma pessoa passa a fazer parte de uma rede. Esta rede está ligada a outras redes, que estão ligadas a outras redes, que estão ligadas a outras redes. Bem, você entendeu, né? Cada máquina conectada na internet tem um endereço único, o IP. Um endereço IP típico se parece com isto. Assim como o endereço serve para localizar uma casa em um bairro ou cidade, o IP serve para localizar um computador em uma rede. Alguns destes computadores são conhecidos como servidores. Assim como as imobiliárias costumam alugar apartamentos para abrigar pessoas, um servidor costuma alugar espaço para hospedar sites. Não existe apenas um servidor, mas vários distribuídos pelo mundo todo. A pessoa por trás deste computador digita o nome de uma página. O navegador descobre onde a página está hospedada. Ele envia uma mensagem para o servidor solicitando a tal página. O servidor recebe a mensagem, localiza a página e envia de volta para o navegador. O navegador recebe a página, lê os códigos e transforma comandos como estes em imagens, textos, vídeos, desenhos. Tudo isso em questões de segundos. Ai, peraí, deixa eu ajeitar. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vocês viram aí a história da internet com a educação? Muito top, né? Já coloquei assim, ó, pá, no início do vídeo pra vocês já empolgarem junto comigo. Deixa eu beber uma aguinha, porque minha garganta tá seca. Bebam água. Ai, meu senhor, bebam água, mas não arranca seu cabelo, não. Vamos lá, meu povo maravilhoso. O meu nome é Thelma Sabrina Pereira. Eu estou fazendo um estágio de extensão, com modelo híbrido de extensão, do ensino médio, na faculdade Uninter. O meu polo fica em Santa Terezinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o polo principal da minha faculdade fica em Curitiba. Eu escolhi o tema Tecnologias Educacionais porque eu achei tão importante, ainda mais no tempo que estamos vivendo de pandemia, a qual as escolas tiveram que se readaptar, se ressignificar, se reestruturar para continuar o aprendizado e o ensino. Então, foi praticamente obrigatório inserir o computador, a internet, as videoaulas, as aulas online, né? Os meios de informação e comunicação. Então, assim, se vocês puderem e quiserem, gente, voltam nos vídeos, estão tão legais. Eu fiz com tanto carinho, é muito tempo, sabe, que leva para fazer, para editar. E eu agradeço muito a oportunidade que a faculdade está me dando de eu concluir os meus estágios de forma online, de não parar os meus estudos devido à pandemia. Peço a Deus que proteja suas vidas, guarda os livres desse mal e de todo o mal. E eu agradeço a oportunidade de cada um que me apoiou até aqui. E aqueles que não estão sabendo muito sobre o assunto abordado, eu recomendo que volte a alguns outros vídeos para que você se atualize e fique por dentro do assunto. Eu agradeço desde já a todos e vamos para mais um vídeo. Tá acabando o meu estágio, falta apenas 1 hora. E vamos lá, pessoal. Não desistem de mim. Então vamos lá.
Vamos conhecer a história da informática? Eu vou pegar o meu tio livro, que ele sempre está nos acompanhando durante esse estágio maravilhoso. E eu gosto de me opinar, de me refletir através das informações que ele passa. A história da informática na educação, tanto no Brasil quanto em outros países, como a França, Espanha, ou Portugal, Alemanha e Estados Unidos, divide-se em ciclos ligados aos avanços tecnológicos e ao despertar do conjunto das políticas públicas de incentivos à programação educacionais. O movimento da informática na educação iniciou-se nos anos de 1970, de forma mais abrangente no setor administrativo das escolas, tanto privadas quanto as públicas. Com investimentos em sistemas eletrônicos de informação e de gestão, na informatização da Secretaria das Escolas, buscou-se de fato a reestruturação administrativa. Simão Neto, 2002, descreve esse movimento como ondas entre as quais décadas. A primeira onda, software, logo em programação. A segunda onda foi a informática básica. A terceira onda foi o software educativo. A quarta onda foi a internet. A quinta onda foi o aprendizado colaborativo. E a sexta onda, qual será? Nossa! Vamos refletir. Qual será a próxima onda, então? O primeiro movimento que teve grande repercussão no meio acadêmico, provendo a produção de diversas pesquisas e desenvolvimento de projetos em muitas escolas, foi o programa Logo. Com ele, as questões pedagógicas de uso dos computadores encontraram eco em projetos que se estendiam durante o ano letivo e eram respaldados por uma proposta pedagógica construcionista. Mesmo com a comprovação da potencialidade desse software na aprendizagem, na criatividade e na autonomia dos alunos, sua implantação no contexto escolar não ocorreu como previa. Concomitantemente a esse movimento, a formação dos professores para a utilização da informática no Brasil vem acontecendo, segundo Moraes, de 1999 e Valente, de 99, com base em pesquisas pontuais das universidades, buscando entender qual é a melhor forma de utilizar os recursos de informática e quais são os tipos de mudanças que podem ocorrer na escola, principalmente no processo de ensino e aprendizado. Nesse contexto, algumas questões sempre se fazem presentes. Que cidadão está sendo formado neste mundo tecnológico? Qual o papel da escola nesse processo? Qual o papel o professor deve desempenhar neste momento? O Brasil ainda permanece com desigualdades econômicas, socioculturais e regionais agudas e apresenta uma educação escolar distante de ser efetivamente um direito de todos, infelizmente. Nas últimas décadas, a introdução e o desenvolvimento de políticas educacionais e de ações sistemáticas que democratizem o uso de recursos tecnológicos nas escolas tem se fundamentado em projetos orientados para a promoção do uso dos computadores. A utilização da informática pelas escolas brasileiras encontra-se em plena expansão. Investiga-se as aplicações da informática na educação. Investigar as aplicações da informática na educação tem sido alvo de muitas pesquisas e esforços humanos. Nessa busca, encontramos expandidos ano a ano temas como desenvolvimento de software para o uso em situações de ensino e aprendizagem e em programas de formação de professores.
Moura 2002 constata que a grande maioria dos professores hoje atuantes pertence à geração pré-ícone digital. Sua formação inicial não contemplou, em tempos de fundamentos e de práticas, um trabalho com computadores no contexto escolar. Para a autora, o conhecimento adquirido pelos professores em ambientes extraescolares, seja em curso de informática, seja por iniciativa pessoal, não são suficientes para garantir-lhes o uso pedagógico desses instrumentos. No Brasil, os grandes projetos governamentais de uso de informática na educação iniciaram-se na década de 80, com o projeto Educom, Educação com Computador, cujo objetivo era criar centros de pesquisa sobre informática na educação, a fim de formar profissionais habilitados a usar o software Logo. Outro projeto, o Formar, envolveu as universidades na formação de especialistas na área da informação para a educação, que seriam multiplicadoras. No final da década de 1980, surgiu o PRONINF, Programa Nacional de Informática Educativa, projeto que objetivava a continuidade da informática na educação por meio da criação de laboratórios e centros para a formação dos professores. Outra política simultânea às anteriores citadas foi o do grande investimento em softwares chamado de educativos, cuja proposta era integrar o trabalho dos laboratórios de informática às disciplinas curriculares, proporcionando ao educando a construção de conhecimento. Muitos softwares educativos foram questionados e classificados como abertos, semiabertos e fechados, por terem tecnicamente um encaminhamento de uso com base em subsídios teóricos. Os semiabertos e os fechados eram tidos como tradicionais por estabelecerem com o aluno uma relação de estímulo e resposta. O uso em maior escala de software educativos confirmou-se mesmo nas escolas particulares. O que se percebeu foi uma grande euforia com a possibilidade do uso desse recurso, que afinal se esvaeceu quando se compreendeu que ele em si não possibilitava renovar a relação ensino-aprendizagem, já que em muitas escolas os softwares foram utilizados com o contrapeso de um conhecimento tanto teórico como prático por parte dos profissionais da educação, gerando assim um desapontamento quanto ao seu uso. Mas ainda persiste nos órgãos públicos ligados à educação e em escolas privadas a aquisição de computadores atrelada à compra de pacotes fechados de software educacionais e a capacitação de professores para o uso de software. Nesse caso, o uso de programas de computador pelo cliente, o órgão público ou a escola fica restrito aos sistemas oferecidos pela empresa vencedora da licitação. Uau! Uau! Muita informação, né, pessoal? Deixa eu beber uma aguinha. Deu curiosidade aí para vocês o que é software? Vamos olhar. Conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados, programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam o funcionamento de um computador, suporte lógico. Todo programa armazenado em disco ou circuitos integrados de computador, espaço destinado ao uso com equipamentos audiovisual. Nossa, muito legal.
Ao mesmo tempo em que esse movimento acontece na escola, um outro fato se apresenta fora das instituições escolares, condicionado pelo mercado de trabalho. O surgimento de escolas de informática básica que ministram cursos de plataformas, editores de texto, editoração eletrônica, planilhas, softwares de apresentação e outros aplicativos cujo enfoque é o de saber usar a informática. Desculpa, gente. Nesse contexto, surgem empresas que dão assessoria às escolas particulares e, em alguns casos, às escolas públicas para a implantação da informática. Com elas, difunde-se a ideia de que a informática instrumental compõe o rol das habilidades e competências básicas para o sujeito enfrentar o mundo globalizado. Os anos de 90 renderam, por sua vez, um acontecimento que ainda se encontra em plena expansão nas escolas públicas brasileiras. Com base em experiência e pesquisa, e que se acredita de uma suma importância, o direcionamento da internet para a educação. Com a rede, abrem-se imensas fronteiras que ainda necessitam ser exploradas e compreendidas pelos professores e educandos, por meio de um trabalho compartilhado. Algumas indagações logo se impõem como: que relações são inauguradas por esse meio, internet? Existe uma nova forma de aprender com o uso da internet? Como fica a cópia virtual, que denominamos de pescópia, pela qual o aluno simplesmente decalca as informações obtidas na internet, transfere para um editor de texto, imprime-se e entrega aos professores? Qual é a reflexão potencializada por esse aluno ao realizar tal atividade? Como os professores estão trabalhando com isso? Qual metodologia os professores aplicarão na sua ação educacional ao fazer uso da internet? Como os professores estão trabalhando com isso? Qual metodologia os professores aplicarão na sua ação educacional ao fazer uso da internet? Ainda que não se objetive nesse livro responder essas questões, elas são reflexões imprescindíveis quando se percebe a expansão da internet na educação. Em 1997, com as experiências acumuladas em informática educativa, são criados o PROINFO, Programa Nacional de Informática na Educação, que determina a distribuição de computadores para escolas públicas no ensino fundamental, e os NTEs, Núcleos de Tecnologias Educacionais, os que seriam os responsáveis pela formação de professores e técnicos, bem como pelo suporte técnico e pedagógico nas escolas. Os profissionais atuantes nos NTEs, os multiplicadores, foram capacitados por universidades em curso de especialização em informática educativa. Moraes, em 1997, Penteado Borba Gracis, em 1998. A partir de 1995, iniciou-se a estruturação de disciplinas específicas de informática na educação, que passaram a integrar os currículos das universidades brasileiras em cursos de pedagogia e licenciatura. O caminho apresentado aponta um movimento de inserção especificamente do uso do computador na educação. Uma sociedade humana não pode sobreviver se a cultura não for transmitida de geração a geração, e as modalidades e as formas pelas quais se efetua ou se garante essa transmissão certamente passam pela educação. Se ela envolve a transmissão e o aprendizado de diferentes saberes culturais, mediante os quais os grupos de pessoas é capaz de satisfazer a sua necessidade de proteger-se contra a hostilidade do ambiente físico, biológico e de trabalhar em conjunto de uma forma mais ou menos ordenada e pacífica. É necessário, então, que a escola se aproprie das ferramentas criadas pelo homem, objetivando uma formação que, no mínimo, garanta reflexões e ações para construir um mundo melhor. É aquela questão, né, de formar
alunos autônomos e críticos. Veja a seguir um quadro que resume as ações de política de informática educativa no Brasil. Em 1979, a Secretaria Especial de Informática efetuou uma proposta para os setores educacional, industrial, agrícola e da saúde, visando viabilização de recursos computacionais em suas atividades. Na década de 80, a CI criou uma Comissão Especial de Educação para colher subsídios visando gerar normas e diretrizes para a área de informática na educação. Na década de 1981, foi realizado o primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação, CI, Ministério da Educação, MEC, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. CNPq, Brasília. Recomendações: as atividades de informática educativa devem ser balizadas por valores culturais, sociopolíticos e pedagógicos da realidade brasileira e os aspectos técnicos econômicos devem ser equacionados não em função das pressões do mercado, mas dos benefícios socioeducacionais. Não se deve considerar o uso dos recursos computacionais como nova panaceia para enfrentar os problemas de educação. Deve haver a criação de projetos piloto de caráter experimental com implantação limitada, objetivando a realização de pesquisas sobre a utilização da informática no processo educacional. Nós estamos olhando, gente, a linha do tempo das ações da política de informática educativa no Brasil, tá bom? Então, fiquem ligadinhos. Depois vocês comentem aí, tá bom? Qual foi a data mais importante que você achou na informática para a educação no Brasil? Em 1992, no segundo Seminário Nacional de Informática Educativa, em Salvador, que contou com a participação de pesquisadores das áreas de educação, sociologia, informática e psicologia. Recomendações: os núcleos de estudos devem ser vinculados às universidades com caráter interdisciplinar, priorizando o ensino de segundo grau, ensino médio, não deixando de envolver outros grupos de ensino. Os computadores devem funcionar como meio de auxiliar no processo educacional, devendo submeter-se aos fins da educação e não determiná-los. O seu uso não deverá ser restrito a nenhuma área de ensino. Deve-se priorizar a formação do professor quando o aspecto teórico e a participação em pesquisa e experimentação, bem como o envolvimento com a tecnologia do computador e, no fim, a tecnologia a ser utilizada deve ser de origem nacional. Em 1983, houve a criação do CIE, Comissão Especial de Informática na Educação, ligada à CI, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e à Presidência da República. Dessa comissão fazia parte membros do MEC, da CI, da CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da FINEP, Financiadora dos Estados e Projetos, e da Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações.
que tinha como missão desenvolver discursos e implementar ações para levar os computadores às escolas públicas brasileiras. Criação do projeto Educom, Educação com Computadores. Foi a primeira ação oficial e concreta para levar computadores até as escolas públicas. Foram criados 5 centros piloto, responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisa e pela disseminação do uso de computadores no processo de ensino e aprendizado. Em 1984, houve a oficialização dos centros de estudo do projeto Educom, o qual era composto pelas seguintes instituições: o UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, o UFR, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, o FRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Os recursos financeiros para esse projeto eram oriundos do FINEP, do FUNTEV, Estatuto da Fundação de Centros Brasileiros de TV Educativa, e do CNPq. Em 1986, houve a criação do Comitê Assessor de Informática para a Educação do primeiro e do segundo grau, e CAICEPS, subordinado ao MEC, tendo como objetivo definir os rumos da Política Nacional de Informática Educacional com base de projetos Educom. E em 1987, as suas principais ações foram realizadas. Suas principais ações foram realização de concursos nacionais de softwares educacionais, redação de um documento sobre política por eles definida, a implantação de centros de informática educacional, CIES, para atender cerca de 100 mil usuários, em convênio com secretarias estaduais e municipais de educação e definição e organização de cursos de formação de professores do CIES e avaliação e reorientação do projeto Educom, secretarias estaduais e municipais de educação, definição e organização de cursos de formação de professores do CIES e avaliação e reorientação do projeto Educom. Em 1987 a 1989, ocorreu a elaboração do Programa de Ação Imediata em Informação na Educação, o que teve como uma das suas principais ações a criação dos 2 projetos Formar, que visava a formação de recursos humanos, e o projeto CIED, Centro de Informática Educativa, que visava a implantação de centros de informática e educação. Além dessas 2 ações, foram levantadas as necessidades do sistema de ensino relacionado à informática nos ensinos do primeiro e segundo grau. Foi elaborada a política de informática educativa para o período de 1987 a 89. E, por fim, foi estimulada a produção de software educativos. O projeto CIED desenvolveu-se em 3 linhas: CIE, Centro de Informática de Educação Superior, o CIED, Centro de Informática de Educação do primeiro e segundo grau e especial, e o CIET, Centro de Informática da Educação Técnica. Uau, sensacional! Em 1997, que foi no ano que eu nasci, houve a criação do PROINFO, projeto que visava a formação de NTS, Núcleos de Tecnologias Educacionais, em todos os estados do Brasil. O NTS, no primeiro momento, foram formados por professores que passaram por uma capacitação de pós-graduação referente à informática educacional. Em 2005, o governo federal iniciou as investigações da possibilidade de adoção de laptops na escola. Atualmente, existem diversos projetos estaduais e municipais de informática na educação vinculados ao PROINFO CIED do MEC. Uau, sensacional! Em 2007, foi o início para a fase
no Brasil, denominado de pré-piloto, do programa UCA, um computador por aluno. Foram realizados experimentos do UCA em 5 escolas brasileiras visando avaliar o uso de equipamentos portáteis pelos alunos em sala de aula. Em 2010, iniciada a segunda fase do projeto UCA. Essa etapa abrange cerca de 300 escolas públicas pertencentes a redes de ensino estadual e municipal, distribuídas em todas as unidades federais. E em 2012, aconteceu a política de distribuição de tablets para professores do ensino médio pelo projeto Educação Digital do Ministério da Educação. E em 2014, o Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional, PROINFO Integrado, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Curso de extensão aluno integrado, finalização, a produção do curso de especialização em educação na cultura digital para professores de escolas públicas. Previsão de outros cursos serão oferecidos em 2015. Então, vamos refletir. Que caminho você acredita ser necessária a formação do professor para que ele utilize o computador na sala de aula? O assunto informática na educação, às vezes, é tratado em seminários ou cursos organizados pelas secretarias de educação ou pelos programas de pós-graduação. Nesses seminários e cursos, podemos perceber que não há uma discussão aprofundada sobre o conceito de tecnologias, causando assim uma confusão. Em alguns momentos, são discutidas as configurações atuais das tecnologias da informação e da comunicação, a interação homem-máquina e as consequências das relações na formação do indivíduo e de um mundo muito abrangente. Em outras ocasiões, esses seminários tratam de manipulações de software, dos mais simples aos mais sofisticados. Mas não se chega a uma discussão afetiva sobre essas tecnologias na educação. Podemos dizer que há uma grande distância entre o discurso e o resultado que deles advém. Além disso, tais cursos, na maioria das vezes, destacam a instrumentalização do professor para o uso do computador, deixando de lado questões importantes. Por que, quando e como utilizar o computador na escola? Ao refletir sobre os cursos para os professores, encontramos em Moura, 2002, uma análise que tipifica essa contradição entre discurso e a prática. Nela, a autora aponta falhas de 3 ordens no curso que pretende preparar os professores para o uso do computador nas escolas. Falha de propósito, de método e significação. Com a falha de propósito, a autora identifica o fato de que as tecnologias é apresentado como algo que simplesmente deve ser adquirido, em vez de compreendido, dentro de um contexto que exponha o porquê de utilizar as tecnologias no ensino, razão que os professores precisam conhecer, ou seja, eles necessitam refletir sobre como os computadores podem auxiliá-los no fazer pedagógico.